Olá, muito boa tarde. A Revolução de Abril de 74 foi há 50 anos. Na próxima quinta-feira a comemoração será especial, mas no programa Eclésia começamos já hoje a olhar este acontecimento incontornável da nossa história recente. Connosco está quem o viveu e quem dele ouviu falar pelos testemunhos e pelas aulas de História. A Alfreda Fonseca tinha 18 anos quando foi a Revolução. Carlos Figueira nasceu quando já se comemoravam 20 anos de Abril. Boa tarde, obrigado por estarem aqui entre nós. São gerações distintas, mas formas também diferentes, igualmente válidas de viver este momento importante da nossa história. Alfreda Fonseca, o que é que recorda naquela altura? Atingiu a maioridade e Portugal atingiu a democracia. Como é que viveu aquela ocasião? O que recorda disso? Bom, foi um tempo muito importante na minha vida e na vida do país. A primeira questão é a questão da sensação de liberdade. Finalmente, podia-se dizer o que se quisesse, podia-se reunir à vontade com os amigos, podia-se pensar que a guerra colonial ia acabar. E eu acho que isso era uma das questões fundamentais. A juventude era muito sensível a esta questão da guerra? A juventude era muito sensível porque os rapazes iam para a guerra e os pais dos meus amigos estavam na guerra ou tinham estado na guerra. Os meus primos mais velhos estavam na guerra. Portanto, a guerra era um ponto que atravessava a sociedade portuguesa, portanto, não dependia de classes sociais, não dependia de nada, senão da vontade política e da incapacidade que o regime anterior teve em descolonizar. Ora, mesmo aquelas pessoas que apoiavam o regime tinham algumas dificuldades em gerir a questão da guerra. Havia os desertores, havia a oposição que a partir do final dos anos 67, 68, 69, começou a manifestar-se de uma maneira mais clara. A transição do marcelismo supunha-se que para a democracia não foi uma primavera falhada. Não se concretizou essa primavera. Não se concretizou e, portanto, a questão do golpe, que começou com um golpe militar, mas o programa do movimento das Forças Armadas implicava que houvesse democracia, houvesse desenvolvimento, houvesse os 3Ds, não é? A descolonização. E isso parece-me que era o ponto comum das diferentes tendências, das tendências mais conservadoras ou menos conservadoras, mais progressistas, menos progressistas. Isso era um ponto importante que toda a gente achava que devia ser resolvido. Claro que depois achavam de maneiras diferentes, mas a aprendizagem da democracia era também aprender a viver com as diferenças e as diferenças que se podiam expressar, porque anteriormente não se podia falar livremente. Não havia liberdade de associação, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de constituir partidos políticos, etc. Havia só a União Nacional e os seus derivados, depois a Ação Nacional Popular, não era? Que era, portanto, um regime que se aguentava sem grande apoio popular. Claro. Carlos Figueira, como é que fez a recepção deste acontecimento da nossa história recente, apesar de tudo, pelos livros da história, terá estudado nas aulas, que peso tem esta Revolução de Abril na sua vida? Bem, antes de tudo, saudar também quem nos está a ouvir, aqui os colegas de painel, o Alfredo, o Henrique, e agradecer também o convite. De facto, é muito bom estar aqui para falar desta data tão importante para nós portugueses. Sim, passou um bocadinho por isso, por várias coisas, ou seja, claro que aprendemos isto na escola, os livros de história, etc. Também depois, acho que cada um de nós, se calhar, também tem aqui algum interesse, é uma data de facto muito importante, assim, e todos os 25 de Abril, acho que de alguma forma também tentamos, quer participando nas comemorações, quer se calhar alguns filmes que também existem, que nos permitem se calhar até ter uma ideia mais visual daquilo que foi acontecendo, e esses documentários acho que também, eu pessoalmente até gosto de os ver, acho que
que são muito informativos. Mas também alguma experiência, se calhar, mais pessoal, no sentido, por exemplo, há pouco falámos aqui, a Alfreda referia à questão da guerra, e de facto eu tive familiares que tiveram que emigrar porque não queriam ir para a guerra. Eu lembro-me de um dos meus avós contar que com 14 anos teve que emigrar para evitar ir para a guerra, e portanto isso são coisas que, e se calhar até nos dias de hoje, em que temos aqui um contexto internacional, geopolítico bastante tenso, temos visto nos últimos tempos o que é que tem acontecido, que também nos faz compreender melhor o que é que as pessoas viviam naquela altura, não é? Mas acho que é de facto, se olharmos para a data e para aquilo que ela simboliza, é fácil de percebermos o seu valor. Acho que é sobretudo isso, porque já falamos aqui das várias liberdades que ganhamos, digamos assim, com esta data e com esta revolução. Liberdade de imprensa, de associação, a possibilidade de termos aqui um pluralismo político, acho que é muito importante. E, portanto, acho que foi aqui um misto de várias fontes de informação, digamos assim, que permite aqui reconstituir alguma da história e perceber se calhar até partilhar algum sentimento que se vivia na altura, experiências até mais pessoais e também porque que nos vão transmitindo. Claro, é importante para a sua geração, nomeadamente, que quando nasceu já o 25 de Abril, já comemorávamos 20 anos de Abril, que faça esta aprendizagem, este conhecimento, através da história, através dos documentários, seja o que for, mas quem nunca experimentou, e eu posso dizê-lo que eu também não tenho grande memória dessa falta de liberdade, mas assim a memória fica mais difícil, não é? E é preciso também estas gerações mais novas terem presente a história, porque ela de alguma forma nos ajuda depois a evitar complicações no futuro. Eu acho que é fundamental. Eu até pego nesse último ponto, que é olhar a história, portanto, conhecer o passado e a nossa história é fundamental para o futuro e para o presente. Acho que é informativo e permite-nos, se calhar, até nem cometer erros que, se calhar, já cometemos no passado. E acho que é fundamental, até atendendo a tudo o que se vive neste momento no mundo, a polarização que se vive, a crescimento aqui de alguns até populismos e mesmo olhando no mundo ainda existem ditaduras em algumas partes do mundo, a verdade é que existem. E há formas novas de ditaduras, já lá iremos. E também há novas formas de ditadura, exatamente. E portanto acho que, claro que é sempre mais fácil, ou vou reformular, mais se calhar tangível quando nós temos falta de alguma coisa sem termos essa falta, não é? Ou seja, darmos valor, neste caso, à liberdade quando não a tínhamos, não é? E se calhar para nós, como dizia, eu nasci, tinha 20 anos, estávamos a comemorar 20 anos a 25 de Abril, era um dado adquirido, não é? A liberdade de expressão, de associação, de imprensa, é um dado adquirido. E se calhar, se não tivermos essa capacidade de olhar para a história e interesse também, que eu acho que é fundamental, como disse, pode-nos passar algo despercebido. Mas acho que se formos algo atentos, curiosos, é de facto fundamental conhecermos esta data, porque o que é que ela simbolizou, os contornos, tudo que originou depois desta revolução, e também acho que ajuda-nos a perceber melhor até olhando para o presente, porque na verdade, lá está, como a história às vezes tem este caráter cíclico de se calhar em algumas partes do mundo, e se calhar um pouco todo o mundo, se vai voltando a repetir, e acho que é por aí que é importante nós conhecermos a história, percebermos que lições é que ela nos ensina para depois não voltarmos a... Alfreda, para os cristãos, naquela altura, tínhamos os movimentos de ação católica, havia formas muito concretas das pessoas se inserirem neste ou naquele movimento. Havia também esta questão da guerra colonial, de uma reação contra o regime político que estava em vigor. Isso foi também, unificou ali alguns católicos. Hoje falam-se dos progressistas, não sei, menos progressistas, mas a verdade é que havia quem desejava essa mudança e havia, nomeadamente entre os católicos, aqueles que se juntaram também e que associaram um bocadinho a vivência de um evangelho mais autêntico àquela de lutar por uma mudança no país. Sim, é verdade. Os católicos não eram uma massa informe. Nós temos um bocadinho a tendência de pensar que a Igreja aliada ao regime anterior, o que não é exatamente assim. E houve católicos que estiveram na gênese daquilo que foi uma consciência coletiva de que os direitos humanos são para se respeitar. E entre os direitos humanos há o direito
a poder falar livremente, a poder contestar a guerra, a poder lutar pela paz, e isso vinha na senda daquilo que tinha sido o Concílio Vaticano II, daquilo que tinha sido a instauração do Dia Mundial da Paz por Paulo VI, sempre com as mensagens de paz, as vigílias que se fizeram de minorias católicas, é um facto, mas que tiveram o seu papel de despertar os outros católicos. Mas, na minha experiência pessoal, a minha infância, a minha adolescência passou-se nos escoteiros. E depois passei para a JUC e foi nos escoteiros, com a noção de serviço e com a noção de que era um movimento de igreja, que eu fui fazendo, eu e muitos, como eu, fomos fazendo uma descoberta de fé, de atenção ao país e de perceber que o grande problema é que a injustiça e a pobreza são gritantes. Eu, quando era muito pequenina, lembro-me que os caseiros da minha bisavó tinham uma casa cujo chão era de terra. Só os quartos eram assoalhadas. Estão a imaginar o que é, nos anos 60, o choque que isso é. E isso não parecia ser um grande problema para a família, não é? Era normalizado. Ora, isso evidentemente fazia com que as nossas noções de que somos todos irmãos e que temos uma responsabilidade pelo nosso próximo fosse, digamos, abanada pela situação presente. Quando, na altura, os bairros de lata, a migração que se deu do interior para as cidades, os bairros de lata que estavam à volta de Lisboa, sobrevoava-se Lisboa e era um conjunto de bairros de lata. Era logo o cartão de visita à chegada, não era? Na Portela, por exemplo. Da pobreza que realmente uma grande parte da população existia nessas condições, absolutamente sem condições absolutamente de vida. No norte, na quinta da minha avó, onde de vez em quando nós íamos, não havia eletricidade até 75. Não, para nós era uma festa viver sem eletricidade durante uns dias e tal. Mas para aquelas pessoas era inacreditável, não é? Não havia também acesso à escolaridade. Os rapazes das aldeias iam para o seminário porque era a forma de terem acesso a uma educação gratuita. As raparigas iam servir para Lisboa, eram criadas de servir, diríamos. A dado momento conheceu também uma mulher muito significativa, Maria Lourdes Pintacilgo, que tinha um projeto político, não é? Mas isso já foi depois do 25 de Abril. Já mais tarde, sim, já mais tarde, mas ela já tinha um papel ativo até antes do 25 de Abril, exatamente, acreditando ali que o regime poderia mudar, como muitos acreditaram, não é? Foi uma mulher também com uns princípios muito à frente do seu tempo. Tanto a Maria de Lourdes Pintacilgo como a Manuela Silva, que digamos que são da geração acima de mim, foram mulheres que partiram das circunstâncias que existiam na altura e tentaram pôr o tal chamado pauzinho na engrenagem e desenvolveram as campanhas de alfabetização do grau, desenvolveram a Manuela Silva os estudos sobre a pobreza ainda no âmbito do Ministério das Corporações, portanto, que hoje em dia é o Ministério do Trabalho. Antes do 25 de Abril, tiveram experiências internacionais. E na Maria de Lourdes Pintacilgo isso foi absolutamente determinante. O facto de ela ter sido presidente mundial dos estudantes católicos, ter tido uma experiência internacional, ter, com a Adélia de Cedas Nunes, sido uma das obreiras do grande encontro da JUC nos anos 50, 56 ou 57, quando eu estava a nascer ou para nascer, isso fez com que um conjunto de gente, e sobretudo um conjunto de ditos intelectuais, entre aspas, eles tinham consciência que eram a primeira geração que tinha acesso à educação
de alto nível e que, portanto, tinham um papel a desempenhar. Nós, a nossa geração do 25 de Abril, fomos herdeiros dessa experiência e dessa necessidade de criar um mundo novo, de um reino de Deus já presente, mas ainda não completamente presente. Mas essa preocupação não terminou com o 25 de Abril nem nos anos que se seguiram, porque a geração do Carlos Figueira também está empenhada em projetos e em construção de bem comum. Está ligado ao projeto Economia de Francisco e é uma forma, de alguma forma, de honrar a Revolução de Abril, de alguma maneira, nesta determinação também de construção de bem comum. Sem dúvida. Eu agora estava a ouvir Alfredo e estava exatamente a fazer esses pontos de contactos, aquilo que ia dizendo. Ou seja, falou-se aqui da paz, quer dizer, a Economia de Francisco é sobretudo inspirada num santo, São Francisco de Assis, que representa aqui a paz, a fraternidade universal. Este ano, inclusive, vamos comemorar 805 anos de um episódio muito particular da vida de São Francisco, que foi o momento em que ele se dirige ao Egito para falar com o sultão, exatamente em plena Quinta Cruzada, para tentar, lá está, estabelecer a paz. De facto, alguém que também privilegiou o diálogo, o construtor de pontes, e portanto acho que é uma referência e que se aplica aqui bem também com aquilo que tudo simboliza esta marca do 25 de Abril. Falamos também aqui da questão da pobreza em que se vivia, que é algo que também, nos dias de hoje, um pouco por todo o mundo também se vive, e nós também, no interior da Economia de Francisco, tentamos trabalhar muito esse tema da pobreza, das desigualdades, até mesmo em Portugal, se nós olharmos, a verdade é que, olhando para os números, e recentemente, até com a questão da pandemia, etc., os números da pobreza e exclusão social têm aumentado, mais sem-abrigo, acho que também é notório, se formos nas ruas, que se tem verificado esse aumento. O número de trabalhadores pobres que existe ainda hoje... As assimetrias, não é? As assimetrias e, portanto, há ainda muito caminho para fazer. E também falávamos aqui da responsabilidade que, se calhar, aquela primeira geração com mais educação sentiu. Acho que isso ainda aplica-se, até para mim, enquanto... pessoa mais jovem, se calhar, ainda se aplica. Eu ainda também sinto um bocadinho isso. E lembro-me até do Papa agora nas jornadas, quando esteve cá. Eu estive num encontro com os jovens universitários na Universidade Católica e ele falava disso mesmo. A educação universitária dá-vos uma responsabilidade. Vocês têm que retribuir aquilo que estão a receber. E dentro da Economia de Francisco, acho que isto é fundamental. É nós também termos esse papel de responsabilidade, de se calhar até dar voz a quem não tem, de quem não tem voz, promover que essas pessoas consigam ter voz e que se consigam sentar à mesma mesa, e mais do que sentar à mesma mesa, fazer com que elas sejam protagonistas, que é algo também que o Papa fala muito. Não basta só fazer é fazê-los, capacitá-los para que eles sejam os próprios protagonistas. Porque, de alguma forma, e olhando este projeto Economia de Francisco, também estão a combater uma ditadura, também estão a tentar criar um caminho que contorne, ao fim e ao cabo, formas muito concretas de coartar a liberdade e a dignidade do homem de hoje, não é? Sim, sem dúvida. Há aqui há diferentes ditaduras no mundo hoje, há diferentes formas de oprimir, de retirar liberdades e isto varia, obviamente, um pouco por todo o mundo, não é? A Economia de Francisco é um movimento global e, portanto, temos pessoas de várias realidades e, de facto, há pessoas em diversas partes do mundo onde, se calhar, também a paz não é uma realidade e nós sabemos isso hoje, até na Europa, temos, e o conflito agora também do Médio Oriente, temos a guerra na Ucrânia e a liberdade e a paz cada vez mais está a ser posta à prova. Mas nós temos pessoas, até e agora recordei-me e tivemos aqui duas pessoas que foram participantes deste movimento, que viviam numa realidade na América do Sul de opressão, viviam numa minoria, povos indígenas, e que, inclusive, infelizmente, tiveram que, digamos, se calhar foram mártires do nosso tempo, exatamente porque, hoje em dia, a verdade existem formas de opressão. Umas mais visíveis, que se calhar mais parecidas com aquelas que vivíamos antes do 25 de Abril, não é? De pessoas que, o Estado, mas não necessariamente o Estado, que oprimem a liberdade dos outros e limitam. Portanto, há aqui, se calhar, um pequeno grupo
que limita e oprime... Mas estas ameaças outros são mais grupos. camufladas, por vezes. Mas, se calhar, até num mundo mais desenvolvido, há aqui algumas ditaduras e algumas formas de opressão. Várias. Desde... falamos aqui da pobreza e da questão também da educação, não é? Ou seja, quando nós limitamos o direito à educação, estamos a restringir uma liberdade, não é? Pois aí é um ponto em que eu sou especialmente sensível. E posso interromper? Força. Porque uma das coisas que eu acho que o 25 de Abril nos trouxe foi a escolarização. O facto de nós termos hoje 12 anos de escolaridade obrigatória faz com que toda a gente, em princípio, está na escola. E está na escola para aprender, para perceber melhor o mundo, para poder agir sobre ele. Enquanto que, na altura de 25 de Abril, era obrigatório 4 anos de escola. Pois. 4 anos de escola. E as mulheres, as raparigas, saíam da escola normalmente com 3 anos ou 2 anos de escola, porque tinham de ir trabalhar para o campo. Portanto, o facto de ter o acesso à educação ter sido alargado é uma conquista democrática que eu penso que temos que valorizar. Agora, eu que fui professora há 40 anos, tenho muita consciência que muitos dos meus alunos achavam que isto era um dado adquirido e que a democracia nunca estaria em causa e que poderiam confortavelmente instalar-se no seu percurso de vida. Ora, isso não é verdade. E conhecer Abril, conhecer esta revolução é muito pedagógico para o presente. Perceber que as mulheres não tinham direito a voto, exceto se fossem viúvas, tinham de ser escolarizadas, ter bom comportamento moral e cívico e serem chefes de família, ou seja, serem viúvas, e as outras não tinham direito a voto. É verdadeiramente inacreditável. A situação da mulher melhorou, sem dúvida, imenso. É um facto que isto é em Portugal, não é em todo o mundo. E quando nós pensamos no mundo global, temos de pensar que os problemas estão todos ligados. Os nossos problemas são os problemas da América Latina, são e os isso problemas cabe da a África. esta geração também, a este projeto de economia de Francisco, agarrarem estes ideais que se têm de tornar também concretos na mudança de vida de pessoas. Sim, eu pego nessa analogia até muito rapidamente, estamos mesmo a concluir. Só mesmo para concluir, acho que isso é importante, a questão dos ideais e o passar ao concreto. E é algo que também que o Papa foca muito. Em Assis, quando tivemos o Papa, fez questão de frisar isso. Ouvi isto em direto, ao vivo, do Papa dizer os ideais, claro que são bons, mas têm que ser encarnados, têm que passar à prática. E acho que é esse também o nosso desafio. E por isso mesmo, só permita-me esta nota, que acho que é muito relevante. Eu há pouco falava deste episódio da vida de São Francisco. 805 anos vão ser comemorados este ano, desse episódio. E para honrar e para homenagear esse episódio e o nosso, digamos, quase padroeiro deste movimento, estamos a organizar a nível mundial uma iniciativa, Steps for Peace, portanto, Passos para a Paz, exatamente para honrar esta quase peregrinação de São Francisco ao Egito. E portanto, em breve também vamos colaborar os portugueses também nessa iniciativa, e acho que também nos relembra aqui a questão da necessidade da paz, desta fraternidade universal que acho que também falta muito hoje em dia. E que honra, acho que foi o 25 de Abril. E nós vamos estar atentos também na Agência Eclésia a esse acontecimento. Alfredo Fonseca, eu agradeço muito partilhar connosco a forma como viveu este momento da nossa história, mas também que eu sei que o continua a viver hoje em dia, porque isto não é uma construção terminada e ela está a ser continuada também por as novas gerações. Carlos Ferreira, muito obrigado também por ter estado aqui hoje connosco. Ficamos por aqui, agradecemos a atenção que nos dispensou. Já sabe que contamos consigo amanhã, à mesma hora, aqui na RTP2. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.